Mantendo a tradição e o compromisso do Grupo Gazeta de bem informar em defesa da cidadania do nosso povo, o programa Notícias de Frente dá seguimento à rodada de entrevistas com os 11 candidatos registrados para a disputa ao Senado Federal por Mato Grosso. Cada entrevista terá duração de 30 minutos aqui no A Notícia de Frente. Os candidatos são sabatinados aqui, seguindo uma ordem alfabética que ficou definida entre os representantes destes candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios do A Notícia de Frente o candidato do PSOL, o Mauro César, mas que é conhecido como procurador Mauro. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos que nos assistem. Procurador Mauro, vou fazer a pergunta que todo mundo faz para você, eu acho, quando vai conversar. 8ª vez Sim. que você se candidata a um cargo numa eleição aqui em Mato Grosso, mas a população cobra. Por que o procurador Mauro some quando não tem eleição? Por que o procurador Mauro não é mais ativo na política? Qual que é a resposta para isso, procurador? Por que o senhor some em época que não é eleição? Nayara, nós temos uma posição muito clara. Eu ocupo o cargo de procurador da Fazenda Nacional. É um cargo que consome muito o meu trabalho, é de onde eu tiro o meu sustento da minha família. Então, durante o tempo em que a gente não está nas campanhas, eu estou muito ocupado no exercício do meu cargo, que é de onde eu tiro. Eu sou um trabalhador como você, que trabalha todos os dias bem cedo aqui, como o Haroldo, que está aqui também trabalhando sempre, né? Ainda tenho uma outra atividade aos fins de semana junto com meus irmãos. Estava conversando há pouco com o Haroldo aqui na Banda Os Ciganos, sou vocalista da Banda Os Ciganos aos fins de semana. E a gente, na verdade, a gente não sai da política. A gente tem uma atuação política, uma atuação intrapartidária, mas campanha política só pode ser feita no período que a legislação permite. Mas nós temos a atuação política durante o período intereleições, a gente está programando, estudando as ideias para serem aplicadas para o Estado, a gente apresenta essas ideias, a gente está pronto para debater e discutir, mas infelizmente os espaços democráticos aqui no nosso Estado, eles não são tão democráticos assim. Vou exemplificar, eu já respondi essa pergunta em uma outra oportunidade aqui, vou dizer novamente. Após o período eleitoral de 2018, é a primeira vez que estou recebendo convite para estar aqui. Vocês têm um programa diário aqui na Gazeta que discute política. Em nenhum momento recebi um convite para estar aqui. Falou, procurador Mauro, vamos ver o que você tem a dizer aqui sobre o momento político. O senhor fala nos outros dias fora de eleição? Isso. Mas é porque o senhor não é atuante nesse sentido. Eu pergunto para o senhor, por exemplo, quando se tem uma grande repercussão, uma delação de Silval, por exemplo, a gente não vê uma manifestação do senhor? Se tiver uma manifestação, você pode olhar lá, por exemplo, quando surgiu o vídeo do Emanuel, nós fizemos uma manifestação. Nós temos sim as nossas manifestações, apresentamos as nossas posições. Infelizmente, nós não temos todos esses convites para estar participando e expondo as nossas ideias. Volto a repetir, por exemplo, no espaço aqui da TV Vila Real, por exemplo, é a primeira vez depois de 2018 que eu recebo um convite para estar aqui discutindo ideias. Então, na verdade, a gente tem a nossa participação, na verdade, ela não tem uma massificação da nossa posição, né? Uma massificação do que nós estamos propondo, né? Além disso, a par disso, né, tudo isso também com a questão do trabalho que tem desempenhado o meu trabalho como procurador da Fazenda Nacional, tenho que cumprir as minhas metas, tenho que cumprir o meu trabalho. Candidato, eu vou fazer uma pergunta a você, que eu acho que é bastante interessante e vai ser curioso para o telespectador. Maquiavel, um grande pensador do século XV, escreveu uma obra-prima chamada O Príncipe, que nada mais é do que como se manter no poder. É uma regra, né, praticamente utilizada no mundo todo. Vocês do partido, vocês rasgam essa regra, porque acreditam que as alianças não funcionam e não devem funcionar. Vocês seguem ideologicamente de forma reta, né? E, segundo Maquiavel, política não se faz sozinho, né? Como é que vocês pretendem chegar ao poder considerando que vocês não conseguem, de certa forma, manter a premissa básica, regra básica construída no século XV por Maquiavel por conta da política? Haroldo, eu penso assim que nós, desde 2006, na primeira candidatura, nós nos propusemos a fazer uma política diferente. Porque a política que estava sendo feita, essa política de alianças, essa política de alianças muitas vezes em troca de recursos, é uma política que a população rejeita.
é uma política que a população rejeita. Então nós falamos, nós vamos fazer uma política diferente, com campanhas humildes, com campanhas com poucos recursos, com campanhas sem financiamento de grandes empresários, de empreiteiros, de barões do agronegócio. E esse nosso modo de fazer política, que é um modo de fazer política diferente, ele vem cada vez mais conquistando a população. Veja só você, em 2014 eu tive 58 mil votos somente em Cuiabá para deputado federal, em 2016 para prefeito, por muito pouco nós não chegamos ao segundo turno, tivemos 71 mil votos com uma campanha com apenas 14 segundos. Quer dizer, nós fizemos... Mas não alcança o objetivo, deixa eu terminar, né? deixa eu concluir. Em 2018, por favor, nós tivemos aí 226 mil votos para senador, por muito pouco também, nós não chegamos ao Senado e essa eleição a gente considera que é uma continuação da eleição de 2018. Você disse aí sobre o manual de Maquiavel, mas ali também tem muita, você diz, é um manual, ele é estudado na ciência política, porém lá também fala que o governante tem que fazer coisas ruins de uma vez só e coisas boas aos poucos, quer dizer, na verdade ali é um manual para o mau governante, eu entendo, entendeu? Muitas coisas ali não devem ser aplicadas, por exemplo, essa regra mesmo que diz, o governador, se quiser fazer alguma coisa ruim, faça tudo de uma vez, lá está escrito isso, você sabe, entendeu? Lá está escrito também, se você for fazer coisa boa, faça pouquinho, você vê, então você não deve seguir cegamente o manual que é dali uma coisa. Na Inclusive, verdade, Maquiavel elimina completamente a ética da política. Ele diz que a ética não tem nada a ver com a política. Mas ele professor Haroldo, não perdi a a fé nos eleitores, não perdi a fé na humanidade. Eu acredito que não penso dessa forma, entendeu? Que nós devemos eliminar a ética da política. Sim. Nós acreditamos que a nossa aliança deve ser com a população, nossa aliança deve ser com o povo. Esse tipo de aliança, vou exemplificar aqui. Pois é, mas qual que é o objeto da política, candidato? Qual que é o objeto da política? Não são as relações? Como é que você quer chegar a ser senador da República se você não tem relações? Se você não mantém relações, olha só, vou lhe dar um exemplo. Você tenha, sobretudo, governabilidade nas coisas. Vou lhe dar um exemplo bem claro. A governabilidade, ela é sempre apontada para os cargos do executivo, né? Aqui nós estamos tratando de uma questão de uma eleição de senador que não envolve essa questão da governabilidade, que estaria mais para a eleição aqui, no caso, atualmente, de prefeito. Mas o que nós colocamos é o seguinte, fazer aliança com corruptos é uma coisa que nós colocamos desde a primeira campanha. Nós não vamos fazer, não adianta dizer... Quem são os corruptos? Corruptos estão aí, Silval Barbosa, Riva, todas essas delações. Todos que não são do seu partido são corruptos. Na verdade, o que a gente acompanha aqui, por exemplo, você pode dizer aqui, onde é que nós estávamos em 2010? Em 2010, nós estávamos lançando candidaturas contra Silval Barbosa. Silval Barbosa venceu as eleições com essas alianças que você está defendendo. Não estou defendendo aliança. Não, você está dizendo que são necessárias. Eu estou defendendo governabilidade. Não, eu estou defendendo o seguinte. Dizendo que essas alianças são necessárias. O senhor caminhando do jeito que está o senhor caminhando sozinho, não chega a lugar nenhum e não vai chegar nunca. Você sabe por quê? Porque, veja bem, é importante. Não é o meu desejo. Esse é o seu desejo, não é o desejo dos eleitores. Não é. O senhor está na 8ª candidatura, porque é o seguinte, por questões lógicas, é importante que se tenha alianças. Nem todo mundo é corrupto. Será que todo mundo é correto só no seu partido? Quer dizer, fora do seu partido ninguém é correto? Não tem ninguém que possa ser aliado? Existem pessoas... É isso que eu estou dizendo. Eu estou simplesmente chamando a atenção para isso. Haroldo, vou lhe apontar, por exemplo, aqui no caso aqui. Existem pessoas honestas em outros partidos. Infelizmente, a maioria dos líderes desses partidos são pessoas desonestas. Pronto. Caminhar com essas pessoas desonestas é uma posição que nós colocamos como princípio, por coerência. Eu digo aqui para você, você nunca vai me ver aqui em uma campanha coligado com Riva, com Silval, com esse tipo de corrupto. Isso eu garanto para você e garanto para o eleitor que está nos assistindo. Isso é uma posição que nós colocamos e nós mantemos durante todo esse tempo das campanhas. Mas eu gostaria, Haroldo, aqui de apresentar as minhas propostas. Tem uma proposta muito interessante que eu gostaria de colocar para a população e discutir a questão da revisão da Lei Candir. Quero colocar aqui e explicar para a população por que nós estamos apresentando essa proposta. Hoje, Mato Grosso é um grande exportador de grãos e semi-elaborados, que são isentos do ICMS por força da Lei Candir. E nós estivemos fazendo alguns levantamentos, fizemos um levantamento no site da Secretaria de Fazenda e ali no relatório de receitas do Estado de Mato Grosso, nós vimos ali como é que está a arrecadação de Mato Grosso. Você tem aqui as candidaturas aí, que são as candidaturas dos barões do agronegócio, que estão aqui sempre defendendo os seus próprios interesses. Fala que estão dos colocados. Candidatos financiados os candidatos aí que são os candidatos defensores do agronegócio, Nilson Leitão, Fávoro, Reinaldo Moraes, José Medeiros, que se dizem abertamente, estiveram aqui dizendo que são defensores do agronegócio. Nós queremos colocar uma candidatura que seja defensora dos interesses do povo, porque o que nós acompanhamos, por exemplo, nesse exemplo da Lei Candir, aqui em Mato Grosso, em 2018, foram cobrados mais de 300 milhões de reais de ICMS sobre medicamentos. Olha só, quando você vai na farmácia, Haroldo, você estava falando ontem na entrevista que você foi comprar um medicamento, achou numa farmácia no CPA, quando você, Nayara, vai comprar um medicamento para você,
você paga o ICMS. Mais de 300 milhões foram arrecadados sobre medicamentos em 2018 pelo Estado de Mato Grosso. Mais de 800 milhões de reais foram arrecadados de ICMS sobre veículos. Mais de 3 bilhões de reais foram arrecadados sobre combustíveis. Mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais foram arrecadados sobre energia, esse ICMS caríssimo, a alíquota média de mais de 21% sobre energia. Mais de 1 bilhão foi arrecadado em cima das comunicações. O senhor é a favor, então, dessa revisão? Olha só. Estou colocando os valores aqui, 1 bilhão sobre comunicações, internet, quando a pessoa paga a conta do telefone. Agora, você sabe, Haroldo, quanto foi exportado em 2018 pelos barões do agronegócio, em valores nominais? Você sabe? Não sei. Pela Lei Candir? Então, nós fizemos esse levantamento, está lá no relatório da Cefaz, foram 50 bilhões de reais. No câmbio de hoje, em 2020, agora, esses valores atualizados já dão mais de 70 bilhões de reais. Olha só, enquanto a população de Mato Grosso pagou 300 milhões em cima do medicamentos, 800 milhões em cima de veículos, 700 milhões aí em cima de bebidas, mercado, varejo, 1 bilhão e 600 em cima do varejo, das pequenas lojas, loja de roupas, loja de ferramentas, os barões do agronegócio exportaram 50 bilhões de reais sem pagar nem um centavo de ICMS. É muito injusto, é contra isso que nós queremos lutar. Por isso que há pouco também eu estava assistindo, aguardando aqui na sala de espera, passou a propaganda que a ProSoja está fazendo aí. Para reforçar as posições dos seus candidatos, dos seus defensores, a ProSoja está com uma propaganda aí em que ela diz aqui, olha, tem que fazer reforma administrativa. O senhor está alinhado, então o seu pensamento é alinhado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já manifestou, por exemplo, essa revisão. É o mesmo pensamento? Na verdade, existem várias propostas de revisão da Lei Candir e nós queremos nos alinhar com essas propostas que prevêem essa revisão, exatamente por isso. Você imagina, com uma alíquota mínima de 10% sobre esse valor, Mato Grosso poderia arrecadar 5 bilhões. Quantos que Mato Grosso recebe de FEX? 500 milhões. Quer dizer, Mato Grosso recebe menos de 1% e muito menos do que deveria. E sempre com o Pires na mão. Até porque... Esse valor, e aqui não se está defendendo o aumento da carga tributária, Haroldo, na verdade, Nayara. Nós estamos aqui defendendo que para cada centavo, para cada real que seja cobrado dos barões do agronegócio, seja diminuída a tributação das pessoas comuns, a tributação na energia, a tributação no combustível, a tributação dos remédios. Veja só que absurdo, como pode a população pagar 300 milhões sobre remédio e os barões do agronegócio exportarem 50 bilhões e não pagarem nada. Mas... Uma outra coisa que eu quero também deixar bem claro aqui, é isso. Não defendemos aumento da carga tributária, defendemos um sistema tributário mais justo. Isso que a gente precisa entender, candidato, porque o senhor falou diversas vezes do agro, dos candidatos que são financiados. O senhor, então, o senhor tem algo contra o agronegócio? Que a gente precisa entender, porque parece que quando você fala de um lado, às vezes a população pode interpretar de outra forma. O procurador mal, nós temos bastante clareza. Na política, você falou aqui, Haroldo, sobre a política. A política, você tem que ter os interesses que são defendidos. Nós acompanhamos, a população sabe. Os interesses que estão sendo defendidos são os interesses dessas pessoas. A manutenção dessa lei dessa forma é porque eles sempre elegem representantes deles para estarem defendendo isso. Eu me coloco como um representante dos interesses do povo, da população, principalmente dos mais humildes, que não têm essa representação. Mas o senador não vai estar lá como representante do povo. Pois é, Haroldo, eu tenho acompanhado então, o senhor vai também estar lá essas como suas posições com relação quando você diz que... Você é uma pessoa instruída, uma pessoa inteligente, é procurador. Haroldo, e o telespectador precisa entender isso. Que não fica parecendo o seguinte, não, ele vai lá, você será legitimado para ser senador da República e vai defender os interesses do Estado. Com relação aos interesses do Estado, com relação ao agronegócio, beleza, não tem problema nenhum. Agora essa história, que porque eu vou lá, porque eu vou defender o povo... Haroldo, não é bem assim, o artigo 46 da Constituição... Você conhece muito mais do que eu, porque você conhece mais lei do que eu. Não sou advogado, mas... O artigo 46 da Constituição, ele diz que os senadores, são representantes dos estados. Mas essa norma que está escrita na Constituição, na verdade, ela tem que ser interpretada com uma certa temperança. Quando ela diz isso, na verdade, está justificando o sistema bicameral aqui do Brasil, entre que o Poder Legislativo tem a Câmara Federal como representante do povo e o Senado Federal como representante dos estados. Só que o artigo 46, ele não revoga o artigo 1º que diz que todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos representantes. Então, eu acredito que tanto que para ser senador você precisa dos votos do povo. Por isso a nossa posição de ser um representante dos interesses do povo. E Nayara, respondendo sua pergunta, que ainda não respondi, não é que eu me coloque como um adversário do agronegócio. Na verdade, o que nós nos colocamos aqui é que
Hoje o sistema está montado para que os barões do agronegócio fiquem cada vez mais ricos e a população sustente o Estado na tributação. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar. Olha só, que absurdo, 50 bilhões exportados e veio o candidato sentar aqui e dizer, olha, eu quero que o Iraí fique mais rico. Eu não quero que o Iraí fique mais rico, eu quero que toda essa riqueza que é produzida por Mato Grosso seja dividida com a população e a população tenha acesso a essa riqueza, para que essa riqueza não fique na mão apenas de algumas pessoas. Eu perguntei isso para o senhor porque o agronegócio não é feito só pelos grandes, muito pelo contrário. Mato Grosso tem aí, o agronegócio mato-grossense corresponde a 80% dos médios e pequenos e existem muitos entraves. Muita burocracia entre os pequenos, principalmente, candidato. Por exemplo, regularização fundiária, a burocratização das leis que não funcionam para esses pequenos. Então, por isso que eu perguntei isso para o senhor, porque o agronegócio é como um todo no na verdade, Estado. a nossa proposta que nós estamos colocando, precisamos ter clareza, e aqui eu acabei não complementando aqui, nós acompanhamos há pouco aqui uma propaganda da AproSoja, que está interferindo ilegalmente, né, no processo eleitoral aí, né? Por quê? Porque ela coloca uma propaganda defendendo um tipo de política, que é do entendimento dela, que ela entende que deve ser feita a reforma administrativa primeiro e não fazer reforma tributária. Olha, está respondido aqui pelo que eu coloquei aqui, 50 bilhões exportados sem pagar nada de ICMS, porque ela entende que a reforma tributária não deve ser feita. Ela entende que a AproSoja está colocando uma propaganda dizendo que para não fazer reforma tributária, para manter o seu privilégio. A gente, assim, eu vejo bastante gente aqui também que senta aqui e diz, ó, qualquer programa de distribuição de renda deve ter porta de saída. Você vê, eles não querem porta de saída desse benefício. Falando sobre desse benefício. Isso, todos que defendem qualquer programa de distribuição de renda falam, olha, mas se é programa de renda, tem que ter porta de saída. Você vê, ó, tem que ter uma porta de saída. Como que um segmento econômico que exporta 50 bilhões por ano sem pagar ICMS não quer uma porta de saída para esse benefício que foi concedido lá em 96 através da Lei Candir? Quero colocar mais uma proposta minha aqui também. Mas eu queria entender bastante como é que você vai transformar isso. Eu concordo com a sua ideia, acho que a taxação do agronegócio é importante, é óbvio que a sociedade precisa ter mais benefícios, né, por conta daquilo que é exportado pelo agronegócio e não é retornado à própria sociedade. Mas Sim. Como é que você, enquanto senador da República, né, em uma comissão, uma das comissões que tem no Senado, pode, de certa forma, efetivamente colocar essa sua teoria, essa sua vontade na prática? Considerando que você vai estar entre 80 outros senadores. Esse jogo que eu queria entender. Você não fica só no plano da teoria isso? Não fica só na vontade? Haroldo, eu acho que assim, a sua pergunta até perde um pouco de sentido. O Senado é formado por 81 senadores, é evidente que cada um dos senadores tem a sua parcela de poder e influencia nas decisões do Senado, que é o todo, né? O Senado ali, ele tem os 81 senadores, cada um dos senadores influencia. A própria Nayara já colocou, é um tema que já está em discussão, né? A revisão da Lei Candir é um tema que já está em discussão no Senado Federal e nesse ponto, eu estando no Senado Federal, vou fazer parte das pessoas que vão propor mesmo essa revisão para que você consiga fazer essa redistribuição de renda, para que a riqueza do agronegócio não fique apenas na mão dos barões do agronegócio. Eu acho que é tranquilo, faz parte do simples exercício do cargo de senador, você está discutindo políticas ali e participando das votações. E eu quero voltar, tá, a falar nesse assunto agro, principalmente para os pequenos. Eu vou voltar com aquela pergunta. Sim. O senhor, como um senador, se eleito, como o senhor pode desburocratizar, fazer valer algumas leis? No que se diz respeito a entraves aqui, por exemplo, construção de represa. Um dos maiores problemas dos pequenos produtores é a água, é a falta da água. Não chega água, não tem água, e eles não conseguem produzir. Reduziu em 50%, por exemplo, o plantio da mandioca aqui em Mato Grosso por conta da água. Outro problema, regularização fundiária, também é um entrave. E a falta de investimentos na Empaer, que é um órgão que dá apoio a esses pequenos. Pois é, Nayara. Se nós tivermos uma arrecadação em cima de toda essa produção aí que nós falamos aí, nós podemos ter recursos exatamente distribuídos. Esses recursos podem ser aplicados para auxiliar a agricultura familiar, igual você falou aí da plantação de mandioca, quer dizer, a agricultura familiar que cuida desses assuntos e não tem realmente os incentivos, não tem os incentivos creditícios. É muito fácil para um grande conseguir um empréstimo para a sua não tem plantação. Água, não tem terra. Não tem água, não tem terra. É difícil. Então, na verdade, a gente precisa realmente, por isso a gente coloca isso aí. Os candidatos que estão aí estão para defender, os outros candidatos estão aí para defender os grandes. Nós estamos aqui preocupados em defender os pequenos. Então, com certeza, nós vamos apresentar projetos de leis que destravem, né, ajudem na produtividade do pequeno agricultor, ajudem na agricultura familiar,
que eles tenham assistência técnica, que eles tenham financiamento, porque o Senado Federal ele trata dessas questões do endividamento dos estados, do endividamento dos municípios, aprova esses empréstimos dos estados, os empréstimos dos municípios, e dessa forma você pode realmente interferir de como esse recurso vai chegar, de forma que esses recursos não sejam direcionados apenas para os grandes e possam ser direcionados para os pequenos. Caso o senhor seja eleito, então, teremos um debate importante, provavelmente depois das eleições, com relação à reforma tributária. Sim. Né? Existe até a possibilidade aí, o senhor pensa, hoje é cobrado em cima do consumo, né? E não necessariamente em cima da propriedade. Então, dentro do seu discurso, certamente o senhor votaria a favor de uma mudança nesse sistema. Com certeza, Haroldo. Nós acompanhamos o Brasil, que o Brasil é um dos países em que o sistema tributário é um sistema tributário mais injusto, dos mais injustos. Por quê? Por conta do que você está falando aí, a questão da tributação do consumo. Quando você vai comprar um remédio na farmácia que incide o ICMS, ali não tem uma diferenciação se quem está comprando tem uma renda de 50 mil ou se quem está comprando tem uma renda de 500 reais. Exatamente, porque é um imposto que é cobrado sobre o consumo. Nós precisamos ampliar a tributação sobre renda e sobre patrimônio para que a gente possa diminuir a tributação sobre o consumo. Então, nesse caso aí, com certeza defenderei uma reforma tributária que possa estar aí ampliando isso aí. Por exemplo, o Brasil arrecada muito pouco, por exemplo, no ITR. Muito embora o Brasil seja um país com muitas propriedades, a arrecadação do ITR é irrisória no nosso país. Olha só, os bens são fazendas grandiosas que temos aí, nós temos uma grande quantidade de latifúndio que pagam muito pouco de ITR, enquanto, conforme você disse, sobre o consumo, a população paga muito imposto na energia, né, que é um imposto aí que acaba onerando muito, como o ICMS, um imposto sobre os combustíveis. Quer dizer, nós precisamos mudar esse sistema tributário para que um sistema tributário em que o imposto deixe de ser sobre o consumo e passe a ser mais sobre a renda e o patrimônio. Recentemente estava lendo uma reportagem, um estudo que foi publicado no UOL, demonstrando que as pessoas, né, os grandes milionários do Brasil, que ganham a partir de 240 salários mínimos, que declaram, né, a partir de 240... Você é a favor de taxar as grandes fortunas? Com certeza. Vamos chegar nesse ponto. Só para chegar aqui no imposto de renda, e antes da gente chegar no imposto sobre as grandes fortunas, um estudo que foi publicado no UOL mostrava que a alíquota efetiva das pessoas que ganham acima de 240 salários mínimos, que são as pessoas que já têm uma grande renda, a alíquota efetiva dessas pessoas é de apenas 6%, enquanto a alíquota sobre, por exemplo, um servidor, né, que tem a sua renda média de 5 a 20, a 25 mil, essa alíquota chega a 17%. Ou seja, veja como o sistema tributário brasileiro é injusto. Quem ganha menos paga uma alíquota maior e quem ganha mais paga uma alíquota menor. Agora, chegando no imposto sobre as grandes fortunas. Os impostos que nós falamos aqui, a questão do ICMS, do ITR, do IPVA, todos esses impostos estão previstos na Constituição de 88. O único imposto que não foi tirado do papel foi o imposto sobre as grandes fortunas. Vários países têm esse imposto sobre as grandes fortunas. O Brasil é o único país, um dos únicos países que não tirou isso do papel. O Brasil é um dos únicos países chamados países desenvolvidos, tem um imposto sobre as grandes fortunas. Muito embora, professor, liberais como o senhor não aceitem esse tipo de tributação, o imposto sobre as grandes fortunas é cobrado em outros países e é apontado, inclusive, né, pelo colunista, economista e best-seller Thomas Piketty, né, do New York Times, é apontado como uma das soluções para que superemos essa crise da pandemia, que foi uma crise gerada pela pandemia, a crise econômica. O Thomas Piketty, que escreveu esse livro aí sobre o imposto sobre as grandes fortunas, aponta que o único caminho para a superação dessa crise é a instituição desse imposto para que os milionários paguem e compensem um pouco dessa crise. O senhor fala em milionários, o senhor fala em superfortuna, o senhor fala em pessoas ricas, o senhor fala em pessoas que estão muito acima, fala muito e defende muito a questão da briga com relação à desigualdade, à injustiça social em nosso país. O senhor fala muito sobre isso, né? Mas não toca num assunto importantíssimo, inclusive o senhor faz parte de uma casta de privilegiados, que o senhor é um procurador da República. O senhor tem um salário muito acima do valor do salário do trabalhador. Por que não começa, por exemplo, essa questão da desigualdade, dessa questão da injustiça social dentro do poder que hoje tem fortunas, entendeu? E paga-se 10, 15 vezes mais do que um trabalhador comum. Essa reforma de privilégios, essa história toda de desigualdade não tinha que começar dentro do poder para depois começar a falar em tributação, em querer tributar fulano, querer tributar fulano. Por que não começa de dentro de casa primeiro? Haroldo, eu acho isso uma demagogia gigantesca, me desculpa, mas eu vejo as pessoas falarem desse jeito, entendeu? Mas na própria carne não corta. Haroldo, vamos fazer uma pequena, isso pequena correção. É lamentável. Uma pequena correção. O senhor é procurador, o senhor sabe. Procurador da República é membro do Ministério Público Federal, entendeu? Eu sou procurador da Fazenda Nacional, sou membro da Advocacia Geral da União. Uma pequena correção só para deixar claro isso aí, certo? Procurador da República, Ministério Público Federal, sou procurador da Fazenda, sou membro da Advocacia Geral da União. Primeiro ponto,
A minha remuneração ela não está nos patamares dos membros do Poder Judiciário e dos membros do Ministério Público. O nível remuneratório da minha carreira é menor do que o dessas carreiras, primeiro ponto, né? Na verdade, o que nós acompanhamos aqui é que, vem aqui, ó, vou voltar na campanha da AproSoja. A campanha da AproSoja, ela pede uma reforma administrativa que retire direitos de servidores. Eu tenho acompanhado bastante as suas entrevistas, você tem as suas posições aí de um liberalismo, de um neoliberalismo, que você coloca sempre essas posições contra servidores, contra a máquina pública. Nunca fui contra a máquina pública. A sua posição... O senhor está enganado. Não, o senhor está enganado. Eu nunca disse, pelo contrário. Suas entrevistas. Pelo contrário, não, o senhor está enganado. Não, você está inventando. Não. Você está inventando razões para justificar uma resposta que o senhor não conseguiu dar. Quem assiste você, quem assiste você sabe. Não vem botar palavra. Aqui você não vai achar. Gente, aqui você não vai achar. Você me desculpa, mas aqui você não vai achar. Vamos nos você não vai achar porque não é vamos isso, nos não. concentrar. Vamos nos concentrar nesse tempo. Vamos nos concentrar nesse tempo. Olha, procurador Mauro, vamos seguir aqui com as perguntas. Vamos seguir aqui com as perguntas. Responda, por favor. Não tem nada disso. Você não dá conta de responder a pergunta e... Quero deixar bem claro aqui, Nayara, entendeu? Assim, ó, eu sou candidato, tenho as minhas posições, entendeu? Acompanho as suas entrevistas, assisto o programa de vocês, levanto cedo, assisto o programa de vocês, tenho assistido. Sei que as posições do Haroldo são posições liberais, eu tenho posições de socialista, ele tem posições liberais, conheço as posições dele. Os liberais defendem isso mesmo, entendeu? Privatizações, entendeu? Defendem sucateamento do serviço público, essa é uma coisa normal. Acompanho as suas ideias aqui, Haroldo. Não adianta você ficar nervoso também aqui, dizendo que a sua posição é essa, que a sua posição é essa, entendeu? Você não dá conta de responder, e vou te responder, estou dizendo aqui, estou fazendo a introdução para te responder. É evidente que existem carreiras que devem ser bem remuneradas, isso é uma coisa evidente. Entendeu? Na verdade, você pensa que a pessoa vai ser, por exemplo, a minha carreira é uma carreira que trabalha com tributação, é uma carreira que trabalha com cobrança de impostos. Candidato. Você acha que uma carreira como essa, você vai contratar pessoas por um salário irrisório para trabalhar com tamanha responsabilidade? Entendeu? Voltando aqui na questão dos servidores, por exemplo, os liberais defendem o fim da estabilidade dos servidores públicos. Por quê? Porque querem colocar lá indicados políticos, querem colocar nos lugares pessoas que estão ali apenas para atender os interesses desses mesmos grandes empresários aí que eu estou falando a todo tempo. Sou contra a quebra da estabilidade, por quê? Porque como é que um servidor vai enfrentar uma grande empresa? Como é que um servidor vai enfrentar uma empresa bilionária se ele não tiver estabilidade no serviço público? Como é que, por exemplo, aqui nós falamos da arrecadação do ICMS, como é que um auditor, um servidor da Cefaz vai enfrentar uma grande empresa dessa se ele não for um servidor bem remunerado, Candidato, bem qualificado e que tenha estabilidade? Então aqui nós estamos realmente num conflito de ideias. Você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito. Tá certo. Uma pergunta também que a população se faz e a gente tem que fazer isso. Senhor, hoje os partidos estão liberando cada vez mais os seus membros para pensarem da forma como eles quiserem. O senhor, se eleito senador, é uma grande pergunta. O senhor falou da bandeira do agro, mas também tem uma outra bandeira muito presente nessa candidatura ao Senado, que é a bandeira bolsonarista. E como seria o seu alinhamento, procurador Mauro, senador, com o presidente Jair Bolsonaro? Nayara, na verdade, existe uma grande confusão com relação à função de senadora que a gente está acompanhando nessa eleição. Isso aqui já aconteceu em outras eleições e eu acompanho que vem ocorrendo nessa aqui. A função do senador, assim, a função inicial do Poder Legislativo é legislar e fiscalizar o Executivo. Essa é uma função do senador também, né, no Senado Federal. E o que nós acompanhamos aqui é que muitas pessoas vêm e dizem aqui, olha, eu serei aqui o candidato do Bolsonaro, que vou fazer tudo que o Bolsonaro quiser. Não é o caminho. O caminho, um senador deve ser uma pessoa que está lá ocupando o cargo para fiscalizar o Poder Executivo, para fiscalizar a aplicação das leis, para fiscalizar o... Mas esse alinhamento não ajuda nos entraves, até mesmo do dinheiro, de destravar o dinheiro que vem para o Estado? Isso tem que ser feito com diálogo, não tem que ser feito dessa forma. Olha, então, só libera o recurso se... Não vai faltar diálogo, então? Com certeza não vai faltar diálogo. Isso aí eu acredito que esse tipo de posicionamento, na verdade, é um tipo de chantagem que se tenta fazer com a população e desvirtua a função do senador. A chantagem que o senhor fala é dividir direita e esquerda, candidato? Você sabe melhor do que eu, você lida com as leis todos os dias, você sabe que a maior função do senador é trazer estabilidade para o Estado, tanto é porque por isso que ele tem um mandato de 8 anos. Como é que você vai trazer estabilidade do Estado, sendo que você é contra, exatamente, ou de certa forma cria oposição direta ao agronegócio, um Estado que é eminentemente
ligado ao agro. Tem um minutinho para isso que me responder deixa essa pergunta, desconfortável, entendeu? Na verdade, acho que você não entendeu, Haroldo. Eu não estou me colocando como adversário do agronegócio. Eu acredito que a riqueza que é produzida pelo agronegócio, ela deve ser melhor distribuída. Hoje o que nós acompanhamos é que ela está concentrada nas mãos apenas dos barões do agronegócio. Então eu não estou aqui me colocando como um opositor do agronegócio. Estou me colocando como uma pessoa que vai discutir essa divisão dessas riquezas para que realmente nós possamos ter benefícios para toda a população e não apenas para alguns. Certo, candidato, a gente chega ao fim dessa entrevista, assim como todos os candidatos aqui que são sabatinados na Notícia de Frente. O senhor também vai ter aí 1 minuto livre para expor aí suas ideias. O cronômetro fica na tela e a câmera é sua. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Nayara. Para Obrigado, suas considerações finais. Obrigado, Nayara. Obrigado, Haroldo, aí pela participação aqui com vocês. Obrigado a todos que nos assistem. Quero dizer para você, eleitor, que nós temos uma oportunidade extraordinária nessa eleição. Temos uma oportunidade de eleger um senador em uma eleição suplementar que represente os seus interesses. Nós acompanhamos aqui, nas discussões que nós colocamos aqui das questões tributárias, que existem interesses que estão sendo defendidos com muita garra, com muito afinco, interesses dos grandes empresários, interesses dos barões do agronegócio. Para que você tenha os seus interesses previdenciários, trabalhistas, interesses tributários defendidos no Senado Federal, é que coloco a minha candidatura para que haja fiscalização, para que haja luta contra a corrupção, para que episódios como o que aconteceram ontem, de um senador sendo pego aí com dinheiro na cueca, como foi falado aqui, dinheiro de corrupção, não aconteçam. Eu peço o seu voto para senador, Procurador Mauro 500, no dia 15 de novembro, é o seu voto que vai decidir a eleição. Não será o poder econômico dos barões do agronegócio e peço a sua ajuda também para que você peça voto para seus amigos, vizinhos, conhecidos e todos os colegas de trabalho para que a gente chegue no Senado Federal. Obrigada, candidato. Obrigado. Haroldo, antes da gente encerrar, deixa eu de novo fazer aquele reforço. Tá? Tem aí os números para a gente do pessoal do Nico Baracate 2 que foi sorteado. Gente, tem que ir até segunda-feira fazer a assinatura, senão você perde essa vaga. Será que a gente tem aí os números? Lembrando que tem que ir até aí, ó, os números para você anotar aí na tela, tem que ir até a Secretaria de Regularização Fundiária de Cuiabá, tá? Até segunda-feira, por favor, não perca. Vamos então? Obrigada, Haroldo. Excelente final de semana. Muito obrigada. Obrigado a todos. Segunda-feira, só reforçando que nós vamos receber aqui o candidato Nilson Leitão, do PSDB, tá? Nessa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Um excelente final de semana. Se cuide, viu? E até segunda. Você fica agora com o Fala Brasil. Tchau, gente.